Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um dia. As atividades de hoje são do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever e Sociedade e Natureza, ok? Não se esqueça de prestar muita atenção no subtítulo do livro, tá? Ele é muito importante para diferenciar um livro do outro. Antes de iniciarmos, vamos assistir um vídeo explicativo, porque a nossa aula de hoje é de uma dica muito importante para a gente conseguir escrever as palavras terminadas em ESA de forma correta. A escrita de ESA com S e ESA com Z gera dúvida, porque ele possui a mesma pronúncia. O S ele tem som de Z quando está entre duas vogais. Mas depois dessa videoaula você nunca mais vai confundir. ESA com Z é usado para transformar um adjetivo em substantivo. Como exemplo, belo, beleza, pobre, pobreza, gentil, gentileza. Agora, ESA com S tem duas regras. Uma delas são utilizadas para adjetivos pátrios, como português, portuguesa, francês, francesa. E a segunda regra é usado para indicar o feminino de títulos, como duque, duquesa, barão, baronesa. Mas as palavras alteza e nobreza escrevem com Z, porque são formadas a partir do adjetivo nobre e alto. Nobre, nobreza, alto, alteza. Vamos para as atividades do livro. Lembrando de pausar sempre para responder, tá? Vamos fazer juntos. Página 26, atividade 5A. Leitura, poema. Leia o poema abaixo do autor Fernando Pessoa. Na sequência, respondam as questões abaixo. Então, esse poema aqui se chama Ao Entardecer, tá? Quem escreveu foi o Fernando Pessoa, ó, Ao Entardecer. Ele está disponível nesse site aqui e ele foi retirado desse site no dia 9 de dezembro de 2020. Então, no dia 9 de dezembro, ele foi acessado, tá? Para que colocassem aqui no livro. Então, vamos lá. Respondam. Do que o poeta está falando? Então, o Fernando Pessoa está falando sobre o que aqui? B. Observem essas frases. Como este poema é triste. Eu lhe mostro uma tristeza. O que as duas palavras em negrito têm em comum? Observem mais estas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza deste poema é demais. Agora pensem. Se beleza vem da palavra belo, leveza vem de qual palavra? 2. Leiam as frases abaixo, observando o papel das palavras destacadas. Aquele haikai é belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. Este filme tem um final muito triste. Indiquem a que se refere cada uma das palavras destacadas. Belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual nome a gramática dá a essas palavras aqui? Então, lembra das regrinhas? Quando a gente dá uma qualidade para um substantivo, ó, menino é um substantivo, né? Menino belo é uma qualidade. Papel, substantivo. Papel delicado, então delicado é uma qualidade do papel. Quando a palavra está fazendo uma qualidade, está especificando o que é aquela palavrinha, a gente chama de quê aqui? Qual que é a regrinha? Tá? Página 28. C. Agora, façam a modificação nas palavras entre parênteses e preencham nas lacunas. Lacunas é a linha, tá? É o espaço aqui, ó, sem nada. Então, olha esse exemplo aqui, ó. A deste poema é demais. Então,
A dica é leve. Então, qual palavra vem de leve que termina com eza? A leveza, tá? Então, aqui, belo. Belo vem de qual palavra? Delicada vem de qual palavra? Rica vem de qual palavra? Triste vem de qual palavra? Atividade 5B. Organizando as palavras. Observem as palavras do quadro e separem-nas em 2 grupos, considerando os finais, o ESA com S e o ESA com Z. Então, o grupo A, vocês vão escrever as palavras que terminam com ESA com S. E no grupo B, as palavras terminadas em ESA com Z, tá? Ó, professora, esse daqui é só copiar. Sim, mas conforme vocês vão copiando, vocês vão prestando atenção na escrita, tá? Para vocês se concentrarem e, de repente, quando vocês precisarem escrever essas palavras, para vocês não errarem, tá? A alternativa 2, não precisa fazer, ok? Página 29, atividade 5C. Observando algumas grafias. Agora é ex e ESA, tá? Leiam a nuvem de palavras e preencham o quadro de acordo com suas escritas. Então, aqui é a mesma coisa dessa atividade aqui. Vocês vão copiar as palavras escritas com ESA, com S, e ESA com Z. Lembrando que não é só copiar e pensar em outra coisa. A gente tem que se concentrar aqui, porque senão não adianta nada. A gente escrever pensando em outra coisa, ou escrever assistindo televisão, ouvindo música, a gente não consegue se concentrar. Então, a gente não está aprendendo, né? Para aprender, a gente tem que se dedicar e se concentrar, ok? Então, mesmo copiando, vocês estão aprendendo a palavra e quando vocês precisarem escrever sozinhos a palavra numa próxima oportunidade, vocês vão saber a escrita correta, ok? Essas atividades aqui, ó, vocês também não precisam fazer, ok? Página 30. Agora, observem como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e mulheres nascidos em outros lugares do mundo, tá? Aquele adjetivo pátrio que tá falando no vídeo, tá? Então, quem mora no Japão é japonês ou japonesa. Então, japonês é o homem, tá? É o substantivo masculino. E japonesa, o feminino, mulher, tá? Então, quem nasce na França, se for homem é francês, se for mulher é francesa. Quem nasce em Portugal, homem é e mulher é. Quem nasce na Noruega, na Inglaterra e na Irlanda, ok? Alternativa C, 4, não precisa fazer. Atividade 5D, conhecendo alguns adjetivos pátrios. Atenção! Nos documentos de identidade, que é o nosso RG, né, que todo mundo deve ter aí, a denominação do país de origem das pessoas é chamada de nacionalidade. Então, nacionalidade é o país em que eu nasci, tá? O meu país de origem, onde eu me originalizei, onde eu nasci, tá? E naturalidade é a minha cidade de origem, tá? O meu estado também. Então, quando vocês crescerem, vocês vão preencher muitas vezes alguns formulários e que pede nacionalidade, tá? Então, toda vez que estiver pedindo nacionalidade, é o meu país, tá? Ó, nacional, é o meu país de origem. Quando tiver escrito naturalidade, é a minha cidade de origem, tá bom? Minha cidade e meu estado. A nacionalidade sempre será no feminino, mesmo quando se referir a homens. Então, homens que nasceram no Brasil, a nacionalidade é brasileira. Por quê? Porque a palavra nacionalidade é uma palavra feminina. Ó, eu não falo o nacionalidade. Qual é o seu nacionalidade, né? Eu falo qual é a sua nacionalidade. A nacionalidade dele é brasileira. Então,
Até para homens estará no feminino, porque a palavra é feminina. E lembra que numa frase a gente não pode falar assim, ó, o menina é bonito, né? Senão não faz sentido. Então, quando uma palavra na frase estiver em feminino, as outras também devem estar em feminino. Quando uma palavrinha da frase estiver no plural, todas as outras também devem estar no plural. Por exemplo, as menina é feia. Errado, né? As meninas é feia. Também errado. O correto é as meninas são feias, tá? Então, para fazer sentido, a frase toda, todas as palavras devem estar no feminino, no masculino, no singular ou no plural, senão não faz sentido. É por isso que até para homens a nacionalidade, tá, é no feminino. Então, homem, a nacionalidade do homem é brasileira, a nacionalidade da mulher é brasileira. No documento de uma pessoa nascida em São Paulo, os dados seriam o seguinte, tá? Um exemplo. Então, o nome, Carlos Silva. Naturalidade, São Paulo, a cidade de São Paulo, tá? E aqui, o estado de São Paulo. Então, dentro do estado de São Paulo, tem uma cidade chamada São Paulo, tá? Se ele tivesse nascido na nossa cidade de São José do Rio Preto, seria naturalidade, São José do Rio Preto, SP, porque São José do Rio Preto também está no estado de São Paulo, ok? Que nós estamos estudando os estados lá na matéria de geografia. Tá vendo que uma matéria sempre puxa a outra? Então, é muito importante a gente aprender todas as matérias, né? Porque a gente precisa de todas as matérias, não vai usar só a matéria de geografia em geografia, só a matéria de português em português, né? Então, os conteúdos são para a vida toda. E eles se misturam. E aqui a nacionalidade do Carlos é brasileira, ó. A nacionalidade é brasileira, ok? Completem a tabela. Então, aqui, ó. A pessoa nasceu. A pessoa, eu falo porque não muda se for homem ou mulher, tá? É diferente daqui, que muda se for homem e se for mulher, tá? Por quê? Porque aqui está falando que o homem é francês e não a naturalidade é francês, tá vendo? Então, aqui eu não uso a palavra naturalidade, por isso que ela pode estar no masculino, tá? O homem é japonês, a mulher é japonesa. Aqui, a nacionalidade do homem é brasileira, tá? Então, por conta da palavra ser feminina, por conta dessa palavra ser feminina, então a nacionalidade tem que estar na palavra feminina. Então, Japão, qual é a nacionalidade do Japão? A nacionalidade de Portugal tá bom? E só aqui o resto desta página não precisa ser feita. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, peça ajuda à sua professora. Beijo e até mais!